Rapaziada, grande craque confirmado no Flamengo, hein? Vamos dar uma olhada aqui em dois cortes que eu separei da imprensa esportiva analisando essa partida de hoje do Flamengo contra o Vasco, a escalação de Filipe Luís. Se inscreva, acione o sino, deixa o like e bora pro vídeo. E no sábado o bicho vai pegar no Rio de Janeiro. Tem jogão de bola. Sábado de Clássico dos Milhões no Maracanã. Depois de toda a polêmica envolvendo o local da partida, o duelo vai mesmo acontecer no Templo do Futebol, com o mando do Vasco. O retrospecto recente é extremamente favorável ao Flamengo. Nos últimos 20 confrontos, foram 15 vitórias rubro-negras, 3 empates e apenas 2 triunfos cruz-maltinos. O momento também joga a favor da equipe de Filipe Luís. Ao golear o Juventude na última rodada por 6-0, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Tem os mesmos 10 pontos do Palmeiras, mas leva vantagem no saldo de gols. Apesar disso, o discurso é de pés no chão. Não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando analiso, eu tento colocar o resultado de lado. Não temos que pensar na rodada 30, nem na 38. Temos que pensar na próxima rodada. Já os comandados de Fábio Carille só venceram atuando em São Januário até aqui. Nos 2 duelos fora de casa, jogaram mal e acabaram derrotados diante do Corinthians e do Ceará na última rodada. A postura tem irritado o treinador. O nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo. Alguns jogadores que foram poupados na rodada passada devem voltar aos times titulares. Casos do zagueiro Léo Ortiz e do meia De La Cruz, no Flamengo, e do meia Felipe Coutinho, no Vasco. Retrospecto desequilibrado, momentos distintos, mas sabe como é. Com tanta rivalidade em jogo, o clássico pode acabar igualando 2 times que têm sido tão diferentes. O Bahia ainda não venceu. A provável escalação do Flamengo, não é fácil acertar o time do Filipe Luís, né? Ele costuma fazer muitas mexidas, né, de um jogo para o outro, ainda mais nessa sequência insana de jogos toda quarta e domingo, né? O time deve ter Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas na lateral esquerda, meio campo com De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta ou Plata e Gerson. No ataque, Juninho ou Bruno Henrique, Michael, Cebolinha. O Felipe sempre fazendo as suas substituições para dosar um pouco a carga aí dos jogadores, né? Com a pergunta aqui do nosso querido internauta que escreveu na hashtag Troca de Passes, se o Arrascaeta vai jogar, eu acho que sim, só não sabemos se ele vai iniciar, né? Eu acho que o Filipe Luís vai com todo mundo amanhã. Mas também não dá para falar qual é o time reserva, né? Porque você bota Michael, bota Cebolinha, um do lado do outro, quem é o titular? O Flamengo tem muita qualidade, o Filipe Luís ele conseguiu um nível, acho que o Flamengo no jogo contra o Juventude, ele conseguiu um nível de atuação muito alto, vai dando confiança aos seus jogadores, logicamente tem aquilo que aconteceu na Libertadores e isso também é um alerta para o próximo jogo. Então o Filipe Luís vai com o que tem de melhor. E o Flamengo tem muitas coisas boas, né? Muitas soluções táticas, muitas soluções técnicas. Os jogadores, eles conseguem resolver o jogo tecnicamente. Logicamente, o Filipe Luís dá as soluções para eles. E dentro de campo tem jogadores que conseguem resolver em 1, 2 toques, fazem muitos gols. E também a volta de um cara que para mim vai ser importante para o Flamengo na temporada, que é o Pedro. Assim, vai ganhando confiança, fez 2 gols. E o Flamengo vem muito confiante para esse clássico, né? O Flamengo é muito favorito para esse jogo. O Flamengo não vai ter o Alexandro. Dessa vez não está à disposição também por causa de uma lesão. É uma mudança menos, vamos dizer, banal do que parece. Assim, troca um lateral esquerdo por outro, os 2 jogadores experientes e tal, mas de características muito diferentes, né? O Filipe Luís usa muito o Alexandro por trás, como mais um organizador, um jogador que ajuda na construção de jogada. Eventualmente surge na hora de definição das jogadas como mais um, por vezes, como um 6º homem na linha ofensiva do Flamengo. O Ayrton Lucas é um jogador mais de força, de ultrapassagem, ele vai ajudar menos nessa tarefa de construção. Em geral, quase sempre quando ele é usado, o melhor papel dele é abrir o campo pelo lado esquerdo. Algumas dessas mudanças ou possíveis mudanças, para mim, elas se explicam por um fator que a comissão técnica do Flamengo vai precisar administrar muito bem. A infelicidade, a atuação ruim que o Flamengo teve na temporada, que foi justamente no jogo da Libertadores contra o Central Córdoba,
faz com que a viagem a Quito, para o jogo com a LDU, que já é na terça-feira, ela seja um compromisso muito importante do time, para não ficar muito pendurado no grupo. E aí você tem que administrar algumas coisas. Por exemplo, não está o Léo Pereira ali. O Léo Pereira vem de 12 jogos seguidos. Isso é uma questão a administrar. Então, tinha a questão também do problema do Danilo, né? Que acho que deve ter feito com que o Felipe ele teve que repetir a dupla ali. Isso, teve que repetir. Agora ele tem o Danilo para poder desafogar. O Pulgar é um jogador que eu tenho uma certa dúvida. O Pulgar fez os últimos 14 jogos do Flamengo. Só que ele fez metade do jogo só contra o Central Córdoba e metade desse jogo contra o Juventude. O Felipe pôde tirar ele no intervalo, estava 3-0. É o bastante para administrar, para botar ele nesse jogo de domingo e de novo no jogo de terça-feira contra a LDU? Eu não sei se a comissão técnica como está pesando isso. Já o De La Cruz, que o acompanha, não jogou contra o Juventude, jogou o Alan. Mas jogou o jogo todo contra o Central Córdoba. Tinha jogado antes. Então, mas acho que talvez seja uma situação que esteja um pouco melhor administrada. E o Arrascaeta, que quase sempre que o jogo ou se encaminha para decidir, o Felipe tem tirado. Ele saiu com o quê? 10 minutos do segundo tempo? Mas ele fez os últimos 4 jogos. Ele faz o segundo gol e sai. Mas ele fez os últimos 4 jogos do Flamengo 60 minutos ou mais. Vou até te dizer aqui, ele saiu com 58 minutos do jogo com o Juventude. Então, próximo de 60, se você considerar a acréscimo do primeiro tempo. O Arrascaeta é um jogador que tem sido bastante cuidado para ele manter a sua questão física. Então, eu acho que a escolha, é evidente que é um clássico contra o Vasco, importante. O Flamengo está priorizando, fazendo do Brasileiro uma das suas grandes metas da temporada, no que está muito correto. Agora, não é fácil administrar quando você... O grande efeito colateral da derrota para o Central Córdoba é colocar no jogo da terça-feira um peso grande. E tem uma outra questão, Felipe, que foi jogador, pode até falar um pouco mais sobre esse tipo de experiência, se é que você teve algo assim, Felipe, que é a questão da freguesia, né? Nos últimos 32 jogos, o Vasco só conseguiu vencer dois sobre o Flamengo, né? Então, assim, e vem assim uma diferença muito grande entre os times nos jogos, né? O quanto o Flamengo tem conseguido levar vantagem num confronto historicamente tão equilibrado, né, de tanta rivalidade. O quanto isso pesa na hora, especialmente dos jogadores do Vasco, naquela conversa antes do jogo, quando entram ao campo para enfrentar o Flamengo, isso tem algum peso sobre os jogadores ou você acha que o jogador não está nem aí para o que passou e só pensa nos 90 minutos que estão pela frente? Logicamente tem o peso porque esses mesmos jogadores perderam já nesse ano, né? Perderam classificação para uma final, perderam também no estadual, né, no Carioca, antes da semifinal. Então isso também, os jogadores eles se mobilizam de maneira diferente para um jogo que é importante e o Vasco já não vence esse jogo há muitos anos e com certeza isso também é vivido pelo lado do Vasco como uma maneira de você dar um clique realmente de diferença, você ganhar de um franco... O Flamengo, para mim, é um dos favoritos ao título, não só do Brasileiro, mas de Libertadores. E isso, o que o Flamengo fez para esse ano, a diferença técnica, a diferença tática que o Flamengo tem para os outros times, foi por conta da organização do Flamengo no ano passado. E deu a tranquilidade... Tecnicamente, obviamente, os jogadores são muito bons, assim, conseguem resolver jogadas, conseguem resolver jogos, mas o Vasco não tem isso ainda. O Vasco precisa do seu elenco enxuto que o Carille tem, com muita confiança e num dia excepcional para conseguir ganhar do Flamengo. Então, é isso que os jogadores vão buscar amanhã, eu aposto nisso. Eu vivi isso também algumas vezes na minha carreira, sei o quanto que isso mexe com os jogadores. Na noite de hoje alguns jogadores conseguem dormir tranquilo, mas outros não, já pensam na partida de amanhã, para que o Vasco consiga mudar essa história, né? Ainda mais enfrentando um Flamengo que é muito forte, né? Independente de quem vá a campo, o Flamengo é muito forte, ainda mais no Maracanã, que já conhece o seu habitat natural. Ô Mansur, você sabe que eu estava pensando aqui também sobre a cabeça do Carille, né? Como é que vai estar para esse jogo? De que maneira ele vai encarar o clássico? Né, se vai tentar jogar um pouco mais, como se pensou até na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, quando ele faz um primeiro jogo lá no Newton Santos, um pouco mais equilibrado com o Flamengo, e aí ele tentou uma escalação um pouco mais ofensiva,
ou de repente esperar um pouquinho? Ele já tentou as duas coisas e as duas deram errado, né? Não é que deram errado, é até cruel com o Carille. Claro que é difícil. Gente, a diferença é muito grande. O campo é o retrato de uma diferença administrativa, diferença de estágio em que os dois clubes estão. Um é um clube com limitações enormes de receita, desesperadamente em busca de um investidor, de um novo comprador para a SAF, com enormes dificuldades de manter os seus compromissos e que foi ao mercado, a gente pode discutir se foi bem ou mal, mas foi ao mercado com uma quantidade de limitações que não são incomparáveis com o que o outro lado está fazendo, com um clube estruturado, com receita já na casa de 1,3 bi, que vem na dianteira do futebol brasileiro em termos econômicos e de conquistas de título nos últimos anos. São dois clubes enormes, dois enormes patrimônios do futebol carioca, mas que, infelizmente, no momento, vivem uma disparidade em termos administrativos. O campo só faz refletir isso. O grande sintoma é que quase sempre quando a gente pensa, a gente está falando do Vasco-Flamengo numa véspera de jogo, a gente está se referindo a como o Vasco pode fazer para tentar anular as virtudes do Flamengo. Porque, de fato, assim, é difícil você imaginar um jogo de peito aberto, né? O Carille já teve um jogo na primeira fase do Carioca, em que o primeiro tempo ele mal conseguiu sair de trás, né? A pressão do Flamengo sufocou o Vasco de tal forma que ele teve poucos momentos em que ele teve a bola dominada no campo de ataque, o Flamengo dominou, fez o primeiro gol, no segundo tempo acabou fazendo 2-0. No jogo do Nilton Santos, o Vasco tentou marcar mais em cima, até fez um jogo um pouco desconfortável para o Flamengo no início, mas não conseguiu sustentar esse ritmo. O jogo já mudou a cara no segundo tempo e o Flamengo acabou ganhando no gol do Bruno Henrique. E no jogo do segundo jogo, que já foi no Maracanã da semifinal, o Vasco também tentou fazer essa marcação um pouco mais na frente e o Flamengo saiu com uma facilidade impressionante dessa pressão e criou uma série de oportunidades de gol às costas. Então, assim, não é fácil pensar nisso. Acho que o natural é um jogo de iniciativa do Flamengo, de mais posse do Flamengo, porque não tem crime nenhum aí. É mais ou menos o retrato do que é a realidade. Agora, o Vasco, neste momento, o Vasco tem o Coutinho no seu melhor momento. O Vasco não tinha o Nuno jogo participou do primeiro jogo do Nuno. Na semifinal. A volta do Adson. Talvez ele tenha um pouco mais de recursos para tentar machucar o Flamengo. Ele tem hoje talvez um pouco as melhores condições do que nos outros 3 jogos da temporada que o Flamengo ganhou. É um jogo de muita competição, assim. Se o Vasco quiser alguma coisa dentro do jogo de amanhã, o Vasco tem que competir muito. Competir defensivamente, competir ofensivamente, mas tentar machucar o Flamengo, obviamente, ali no seu melhor. O Flamengo tem posse de bola, tentar. O que o Central Córdoba fez no Maracanã pode ser um espelho para os times que vão enfrentar o Flamengo, mas aí é muita competição, né? Eles competiram muito, tiraram o Flamengo lá em cima e aí conseguiram atrapalhar a saída de bola do Flamengo. A sorte que as 3 primeiras chances do jogo foram do Flamengo e o Flamengo não fez o gol, né? Ia ser um jogo totalmente... A sorte vai ser importante para o Vasco também, né? Foi o que eu falei, o Vasco ele precisa estar no seu melhor. E se o Flamengo estiver no seu melhor também, é muito difícil porque a disparidade ele é muito grande. Mas é clássico, cara. O clássico ele pode ser definido numa bola, talvez, e aí numa pitada de sorte. Então, o Carille ele precisa disso, organizar seu time, obviamente, para não... Eu acho que ele não vai de peito aberto, porque se for de peito aberto com o Flamengo, vai acontecer o que aconteceu com o Juventude. Ó, aqui na hashtag Troca de Passes tem um vascaíno aqui que está confiante. Ó, o Vitão98 diz: Diniz, amanhã o Coutinho e o Verratti vão salvar o Vasco. Vamos quebrar esse tabu. E o Matheus, o Amarildo Matheus, diz: Diniz, para ganhar do Vasco não precisa muito, é só colocar o nosso sub-20. Esse aqui é flamenguista e está também confiante. Descartam a hipótese de que ele vá com Hugo Moura, talvez Jair, e Matheus Carvalho ou Paulinho, tentando reforçar um pouco o meio? Pode ser. Porque às vezes que ele tentou pressionar nos jogos da semifinal, especialmente no segundo, ele tinha Coutinho, Nuno, Verratti. Não é simples você sustentar uma pressão ofensiva. Ele tiraria, por exemplo, o Adson, né? Ficaria com Coutinho, Nuno e Verratti. Isso. Não é fácil também imaginar, talvez um desses, não sei, o Paulinho partindo do lado direito. Para ele, para Georgian de Arrascaeta, que até agora, né, pelo menos nessas 4 primeiras rodadas do campeonato, eu diria que ele é o jogador do campeonato até aqui.
né, nessas primeiras 4 rodadas. Quem mais jogou bola, pelo menos na minha opinião, foi o Arrascaeta, né? Ele As 2 últimas rodadas, especialmente, ele foi muito bem. Acho que eu coloquei ele em 3 das 4 rodadas na seleção aqui. Vou até checar daqui a pouquinho aqui. Mas está realmente gastando a bola, né? Quando ele começa a entrar um pouquinho em ritmo, entrar na forma, volta a ser aquele jogador diferente que a gente está acostumado a ver, né, Felipe? Há tanto tempo aqui no Brasil já. Aquele gol contra o Vitória reativou o Arrascaeta que a gente se acostumou a ver no futebol brasileiro, né? E principalmente com a camisa do Flamengo. Aquele gol contra o Vitória, que ele recupera a jogada e dá aquele biquinho. No outro jogo contra o Grêmio ele já veio diferente. Ele já tecnicamente, aquele gol é espetacular, mas o jogo com o Grêmio ele sobe o nível tecnicamente. Aí, tecnicamente, ele subiu o nível dele e voltou a ser o Arrascaeta que tanto impressiona a gente com sua classe de jogar futebol, né? Joga demais, é um craque mesmo. Esse gol contra o Juventude é um gol de uma categoria impressionante. Vamos então falar sobre Flamengo e Vasco e Flamengo, jogo no Maracanã, neste sábado, tá? Começando com a provável escalação do Vasco, né? Quem Carille colocará em... Tabu em vigor, últimos 10 clássicos entre Vasco e Flamengo. Essa tela mostra o momento atual dos dois, né? O Vasco não venceu nenhum dos últimos 10 jogos, 2 empates e 8 vitórias do Flamengo. Me parece difícil achar na história um recorte que seja tão desfavorável a um dos lados. Última vitória Cruz Maltina, o Carioca de 23. Vasco é o jogo do Pumita, né, Sandrão? Que a gente tava falando aqui fora do ar, um belíssimo gol do Pumita. É a última vitória do Vasco, como passa o tempo, que eu realmente achava que era 2024. Elton, vamos lá, primeiro clássico, depois eu quero uma palhinha do lado vascaíno com o Carille, a gente falava de Zubeldia, falávamos de outros técnicos pressionados. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença, né? Essa tela mostra isso, mas como é que você imagina essa diferença atual no jogo deste sábado? Essa diferença não é de hoje, a gente viu na tela. E é uma diferença já de um bom tempo, não só do time, né? Da administração. Acho que o Vasco vive a situação de ter se tornado SAF, depois a SAF entra na justiça, os donos acabam falindo, a associação toma conta novamente, tudo isso com um orçamento de clube de associação e tendo que pagar as dívidas que o Vasco já tem que pagar no dia a dia. Mudanças de técnicos também. Eu acho que o Vasco chegar à Sul-Americana foi importante na temporada passada, mas é uma realidade muito diferente, né? Acho que o Carille ele consegue trabalhar com elencos limitados, mas tudo tem também um teto. Eu não sei se o Vasco alcançou esse teto, até porque muitos jogadores acabam se lesionando, o time titular nunca é repetido praticamente. O Carille não consegue dar continuidade e isso prejudica qualquer trabalho. Mas é lógico que o Flamengo está num estágio muito mais avançado, tem um elenco muito mais qualificado, e não só em relação ao Vasco, em relação a todas as outras equipes do futebol brasileiro, a gente tem que falar isso. É claro que o futebol tem essas questões de encaixe de jogo que algumas equipes acabam superando, e no ano passado, por exemplo, o Botafogo foi melhor, mas é um Flamengo melhor que o Vasco. Isso não significa que o Vasco entra em campo derrotado. Sim. Isso não entra na conta. Até porque é um clássico, eu acho que o peso do jogo também tem que ser levado em consideração, mas há um favorito. E esse favorito veste vermelho e preto. Fábio Carille, pressão sobre o homem. Mais um, né? De muitos técnicos que nesse momento da temporada estão pressionados. O Carille, ele já começa os seus trabalhos sendo questionados porque ele tem talvez uma régua curta de paciência com relação aos trabalhos dele, né? Isso aconteceu com o Santos, isso aconteceu em vários outros clubes por onde ele passou. Porque é um técnico que ele tem as suas peculiaridades como comandante. A gente está vendo aí os números dele, ele tem, obviamente, mais vitórias que derrotas, mas é um aproveitamento um pouco maior que 50%. E a gente vê algo que era característico dos times do Carille, que eram a média de gols sofridos ser menor, né? Ali próximo de 0,8, 0,9, às vezes menos que um gol sofrido por jogo, o Vasco tem um pouco mais de um gol sofrido por partida, que eu acho que pesa também, depõe um pouco contra o trabalho dele. Mas ele tem um cara lá na frente, na outra ponta do campo, que é o Pablo Verrete, que faz muita diferença. E eu acho que o Flamengo tem que ficar ligado num cara como esse, que jogos desse tipo costuma crescer também. Vamos apresentar mais uma tela para vocês que é sobre o Felipe Luiz. Falamos da pressão diante do Fábio Carille. Felipe Luiz não se incomoda em clássicos. Contra o Botafogo, 2 jogos, venceu os 2.
contra o Fluminense. Aí equilíbrio, né? Uma vitória para cada lado e 2 empates. E os 3 jogos contra o Vasco terminando com 3 vitórias. O trabalho que me parece neste momento incontestável. Teve como, talvez, como disse uma vez Michael Jordan no playoff, numa derrota, ele falou, não, essa derrota foi só uma ondulação na pista, como se fosse um buraco na pista. Me parece que aquela derrota, embora importante, não estou minimizando, mas um buraco, uma ondulação na jornada, porque o time volta já e responde. Felipe Luiz. Esse clássico contra o Fluminense foi no ano passado, no começo do trabalho dele. O Mano Menezes já naquele momento de reação do Fluminense, né, no Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo, por exemplo, uma vitória numa Supercopa do Brasil, né, numa decisão. Sim. É um jogo que valia título, né, valia taça. Contra o próprio Fluminense também, decisão de campeonato estadual. A questão do Flamengo vencer os clássicos, aí seria com ou sem Felipe Luiz. Eu acho que ele traz a identidade dele, eu acho que nos grandes jogos ele está se acostumando também, né, a enfrentar os seus adversários locais, mas tem os clássicos nacionais também, jogos importantíssimos fora do Rio de Janeiro que o Flamengo venceu. Mas eu acho que vale muito mais olhar para o que o Flamengo apresenta de padrão em relação aos seus adversários, né? O Botafogo perdeu um técnico e aí passou um tempo procurando um novo, achou agora. O Fluminense mudou recentemente, o Renato volta. Né? O Vasco começou a temporada com o Carille, questionado já no Santos na temporada passada. Né? Com o Paiva foi bem até durante boa parte do Campeonato Brasileiro. Eu acho que até deixou o Vasco numa situação confortável no campeonato, naquele momento em que ele era técnico do Vasco. Mas eu acho que pesa muito mais a questão de olhar o que ele tem em mãos e o trabalho, a identidade que o Flamengo tem em relação aos seus adversários no Rio de Janeiro. Isso vale para o Vasco, obviamente, como a gente falou. É um time que está no estágio muito abaixo, né, em relação ao Flamengo de trabalho, de desenvolvimento de trabalho, até pelo material humano e pelo treinador, que tem um perfil diferente também em relação ao Felipe Luiz. Superchat aqui. Tá, então, Nação Imprensa repercutindo as informações do Flamengo. E o Flamengo que deve ter aí a volta de Dela Cruz e Léo Ortiz, além do Ayrton Lucas, que deve ser titular contra o Vasco, já que o Alexandro está fora por incômodo na coxa, tá? Líder do Brasileirão, o Flamengo encerrou na última sexta-feira a preparação para enfrentar o Vasco no clássico deste sábado, às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time vai ter alterações aí em relação à escalação que goleou o Juventude no meio de semana, tá? Temos aí a volta do De La Cruz, tem a dúvida, né, se vai ser Michael ou Cebolinha, Bruno Henrique ou Juninho. Provável escalação do Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta ou Plata, Gerson, Michael ou Cebolinha, Bruno Henrique ou Juninho. Essa é a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco hoje às 18 horas e 30 minutos. Transmissão do Sport TV, do Premier, né? Bom, o Flamengo não levará Alan para o jogo contra a LDU. A altitude também pode barrar o De La Cruz. O Flamengo tem cuidado com esses 2 jogadores para a partida da Libertadores, né? O motivo é a altitude. Um dos atletas fora do jogo, e é certo, o Flamengo já fez isso desde a época do Tite barrar o Alan, desde a época do Sampaoli, se eu não me engano também. O Alan não joga fora em altitude, né? O Alan não tem condições, chamado traços falcêmicos. Requer cuidado para a prática de atividade física em lugares com ar rarefeito, porque a menor quantidade de ar transportado no sangue, porque há menor quantidade de oxigênio, né, transportado no sangue do que uma pessoa normal. Então o Alan não deve ir para a partida e estão avaliando sobre a possível ida ou não do De La Cruz. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.